Bem, hoje com o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, deputado federal pelo Progressista, nós vamos falar um pouquinho aí, analisar os reflexos dessa eleição. Meu caro Nery, bom dia. Há tempos que eu não conversava com você. Pois é, Otávio, estava até com saudade de você. Tudo bem, Otávio? Bom dia, uma grande satisfação estar conversando com vocês, principalmente num momento importante da democracia brasileira. Bom, eu separei você, eu queria falar com o Roberto Rodrigues também, que foi ministro durante o governo do PT, e você foi ministro de 2014 a 2015. Com a presidente Dilma Rousseff, Isso. né? Esteve no comando aí. Tivemos também vários outros ministros, Reinaldo Cefanes, citei o Roberto aqui. Agora, então, eu selecionei você justamente porque você não é do PT, você é do Progressista, mas serviu a um governo do PT, como ministro da Agricultura. Como é que você vê esse novo governo do PT? Eu estava conversando com o Silmar César Miller agora há pouco. A gente vive hoje um outro contexto, um outro mundo, uma outra geopolítica, e ele deve ser um governo equacionado com o momento que o mundo vive. Como é que você acha que vai caminhar o agronegócio? Vai continuar com as próprias mãos e com os próprios pés, como sempre fez? Otávio, na verdade, primeiro eu quero aqui testemunhar que no governo que eu fiz parte, o Roberto Rodrigues fez parte, nós tivemos importantes apoios do governo federal para a agricultura brasileira. Eu nunca fui PT, a minha primeira candidatura foi pelo PSDB como deputado federal, isso lá em 2004, 2005, quando nós fundamos a ProSoja ainda. E nós, no governo do presidente Lula, liderado pelo ministro Roberto Rodrigues, você lembra que nós conseguimos a primeira reestruturação e renegociação de todo o endividamento, o primeiro recurso de garantia de preço mínimo, né? Conseguimos aprovar biotecnologia, onde teve avanços importantes. Eu estou falando isso para dar tranquilidade ao nosso produtor e pedir para que todos nós possamos agora baixar as armas, pôr a bola no pé e o setor se organizar para que a gente possa participar efetivamente de decisões importantes que passam pela esfera de governo federal, estadual também, para que o setor possa continuar sendo essa grande locomotiva do Brasil do ponto de vista da geração de emprego, da movimentação econômica do Brasil. E eu participei desde o primeiro momento da campanha do presidente Lula, porque acredito que a junção do presidente Lula junto com o Alckmin vai pacificar o país e vai trazer essa capacidade de diálogo. Mas é importante que nós, os produtores, reconheçamos e façamos uma reflexão do que aconteceu no governo passado do ponto de vista da ajuda, tanto de investimento de infraestrutura, como a estruturação dos portos do Arco Norte, a conclusão praticamente da BR-163, e as entidades de classe, a ProSoja, a AMPA, as federações, para que a gente possa realmente sentar na mesa e alinhar o que nós queremos exatamente para o setor. E, junto com isso, reivindicar, além da FPA, mas na própria esfera de governo, para que o presidente Lula dê a atenção necessária para a gente poder ter segurança jurídica, mercado internacional se consolidar cada vez mais e trabalhar forte a questão da agroindustrialização e a própria questão da sustentabilidade entre produzir e fazer a preservação ambiental seguindo os padrões rígidos das leis que foram aprovadas. Então, estou bastante otimista, tenho certeza, e eu quero colocar aqui a todos os produtores que nesse momento me assistem, seja agropecuarista, seja produtor de soja, de grãos, ou então de outras coisas. Opa, tivemos um probleminha aí. De sentar e conversar nas esferas de governo. Ok, cortou um pouquinho, Nery, mas já, o sinal já retornou já da internet. Nery, uma coisa que ficou bem patente e clara durante o governo do PT, os governos do PT, era uma divisão entre grandes produtores e pequenos. Nós tínhamos até uma divisão ministerial e que isso foi unificado e deixado de lado. O presidente Lula, agora eleito, já no seu primeiro pronunciamento, falou que vai dar uma atenção especial a pequenos e médios agricultores. Você acredita num ressurgimento de um outro ministério, além do da agricultura que nós temos?
Otávio, sinceramente, acho que não precisa acontecer isso. Acho que as duas coisas podem caminhar junto. E você sabe que quando nós estivemos na esfera de governo, essa divisão ela só aconteceu do ponto de vista gerencial, porque realmente para os pequenos precisa dar uma atenção especial. Vamos reconhecer isso. Nós precisamos resgatar o Pronaf com mais força, nós precisamos resgatar o Garantia Safra, que estava no MDA à época, mas que precisa ser fortalecido. Nós precisamos de programas como o PAA, que são programas importantes, e fortalecer realmente a agricultura familiar. Agora, nós nunca ficamos de fora do orçamento, principalmente quando fui secretário de Política Agrícola e como ministro da Agricultura. Nós tivemos crédito usado pelo Tesouro Nacional, basta olhar os programas como armazenagem, que foram criados dentro da ProSoja e o Ministério da Agricultura e as entidades de classe, que financiou o armazém pelo país inteiro, 25 bilhões de reais, com taxa de juros de 3,5%, com prazo de até 15 anos, e inclusive com carência, o acesso à inovação tecnológica, mercado internacional, que o Ministério da Agricultura liderou, você sabe, nós abrimos mercado em 13 países. Essa presença do setor é extremamente importante, de forma organizada. Não dá para só pensar em armas, nós precisamos trabalhar orçamento, nós precisamos trabalhar políticas públicas para que possa trazer resultado. E tem ambiente para isso. Assim como teve também ambiente no governo de Bolsonaro. Muitas coisas avançaram, mas as taxas de juros hoje estão exorbitantes. Vamos colocar para nós. Moderfrota a 12,8% é bolha de endividamento. Então, a gente precisa sentar e rearranjar isso. O setor hoje está muito capitalizado, né? Então está comprando muita máquina à vista, tal, por causa da margem no mercado internacional. Agora, será que isso vai se manter? A próxima safra, nós já sabemos que a margem é estreita. Nós precisamos, sim, políticas de crédito, nós precisamos de política de investimento em infraestrutura, que é tão importante, tão necessário, e precisamos acomodar ações no mercado internacional. E acho que dá para fazer isso de forma muito tranquila. Médio, pequeno e também o grande. E o Lula não vai deixar, Otávio. Posso assegurar. Nós, eu, o senador Carlos Favro e mais algumas lideranças, nós participamos da elaboração do plano de governo, inclusive. E a equipe, tanto o Mercadante quanto o presidente Lula e principalmente o Alckmin, que fica mais nessa área, tem a sensibilidade e acataram as propostas. Nós vamos ter espaço do ponto de vista de fazer com que a gente possa discutir esses problemas todos que possam eventualmente vir para frente. Uma outra questão, Otávio, é importante nós, da FPA, trabalhar ainda esse ano a própria questão do orçamento para garantia do preço mínimo do ano que vem. Nós precisamos ter essas ferramentas prontas para, eventualmente, se precisar, a gente ter bala na agulha para atender o setor no ano que vem. E tem ambiente para isso, não tenho dúvida nenhuma. Mais uma vez, calma, eu acho que a questão ideológica tem que ficar um pouquinho mais de lado. A gente precisa criar um ambiente para ter diálogo na esfera de governo. Neri, uma outra questão que ficou bastante bem acentuada foi o andamento de obras de infraestrutura durante o governo Bolsonaro. O eleito governador de São Paulo, que era o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, ele deu uma acelerada boa em muita coisa aí, e isso ajudou bastante o agronegócio. Mas a nossa infraestrutura ainda precisa de uma velocidade mais rápida, né? Principalmente no que diz respeito a ferrovias. Essa parada por 2 anos aí da Ferrogrão é um absurdo, né? Estamos perdendo dinheiro com isso. Só citando um exemplo. Otávio, tem muita... Peraí que cortou. A 163 foi feito no Pará 50 quilômetros. A estruturação portuária foi nos governos passados. A 242 não andou 1 quilômetro. A 174 está lá, teve que o Estado retomar para fazer o fazimento. Então, nós precisamos de NIT com um orçamento nunca tão baixo como foi nesses últimos 4 anos, do ponto de vista de investimento. Aonde que teve esses investimentos tão passados? Teve algumas coisas que avançou e realmente isso precisa reconhecer, e o ministro Tarcísio foi muito competente na questão das privatização e de investimentos privados, o que ajudou. Mas tem alguns gargalos,
como, por exemplo, a duplicação da 242, que está parado, não avançou em nada, a 163, que precisa avançar, que ficaram parados. Neri, ou seja, melhoramos, mas ainda estamos capengando de infraestrutura. Não tenha dúvida, Otávio, e muito. Eu acho que a gente avançou nos últimos 20 anos, inclusive desse governo. Nós precisamos, de forma organizada, estar presente para reivindicar e apontar as prioridades para o governo e nos impor, inclusive. Muito bem. Do ponto de vista da Frente Parlamentar da Agropecuária, do ponto de vista das entidades. Agora, Otávio, de novo, eu acho que a gente tem que pacificar, pôr a bola no chão e sentar na mesa. É isso aí. E trabalhar todos pelo Brasil. Só a título de especulação, hein? Eu sei que você não vai falar. Você chuta algum nome para o Ministério da Agricultura? Eu acho que temos composições no Congresso Nacional. Acho que Lula vai pegar alguém que conhece o setor, que possa ajudá-lo a organizar, e vai depender bastante das questões das composições a nível do Congresso Nacional. Estou bastante otimista e certeza que, ao menos é a nossa expectativa, minha, do Carlos Agostinho, de Mato Grosso, e muitas lideranças, como a Anfave, a BAG, a própria BPA, vão estar muito presente na hora de escolher esse ministro. Acho que tanto o Alckmin quanto o presidente Lula vão ouvir o setor para indicar o ministro, com apoio político, obviamente, no Congresso Nacional. Ok, mesmo porque, vale ressaltar, não só você, mas durante os governos do PT nós tivemos bons ministros da Agricultura. Inclusive, você foi um deles. É isso, Neri. Obrigado. Muito obrigado pela participação aqui. Estava com saudade de bater um papo com você, viu? Gostei. Vamos ver se a gente não fica Estou sempre à disposição e vocês, Otávio, sem querer média, mas sempre foram muito justos conosco. A gente sempre travou grandes debates e com certeza tanto o Terra Viva quanto outros meios de comunicação que se comunicam direto com o produtor é extremamente importante para levar a informação. Um grande abraço, fique com Deus e estou à disposição. Você também, fica com Deus e vamos juntos todos trabalhar para construir um Brasil maior ainda. Forte abraço, Neri.